Hoje é um dia muito importante na vida política do time do Corinthians. Muitas decisões e a escolha do homem que continuará exercendo uma função importantíssima dentro desse clube, que é realmente um potencial de esportes e até social dessa nação. A equipe esportiva da PAN, o departamento de jornalismo da PAN, teve uma séria preocupação de tentar mostrar toda essa eleição que ocorrerá hoje no time do Corinthians. E acrescentando um pouco mais, indo além, mostrando a participação do torcedor do Corinthians, talvez a razão direta maior da existência do time alvinegro, fazendo com que o corintiano participasse de uma forma direta dessas eleições, exercendo o direito de voto. Ele teria o direito de ter uma participação votando pelo microfone da Jovem Pan. Ney Gonçalves Dias, esse extraordinário homem de rádio que constrói e ajuda a fazer o rádio, grande jornalista, está comandando essa atividade e essa prévia eleitoral que a PAN tem feito junto ao povo, o povo participando pelo microfone da PAN. Eu queria saber os resultados até o momento e a análise do advogado Ney Gonçalves Dias, o pai da matéria. Osmar, a análise eu não faço. Agora, os resultados até agora, você estuda a computação eletrônica na GV, não? Programação sim. O computador pode errar, não? Porque depois que os dados passaram para o computador, o senhor Vicente Mateus começou a ganhar de maneira mais acentuada, depois que foi para o computador. Então nós temos a segunda soma geral, 5.342 votos apurados pela equipe da PAN. Tem voto apurado em Sorocaba, São José dos Campos ali, mas esses não são computados. O senhor Vicente Mateus está com 2.938 votos na preferência popular. O senhor Roberto Páscoa com 1.816 votos, o senhor Isidoro Mateus com 427 e em brancos ou nulos 161. Esse branco e nulo aqui significa que ele não quer nenhum dos três, né? Que teria uma outra opção. O percentual até agora é 55% do senhor Mateus, 34% para o senhor Páscoa, 8% para o senhor Isidoro Mateus e 3% referente aos votos brancos e nulos, ou seja, aqueles que querem um candidato mais jovem ou um quarto candidato. Chamado para o pessoal, rapidinho possamos ter uma amostragem nesse instante, antes que o Vicente Mateus fale pelo microfone da PAN. Já está aqui ao meu lado ouvindo e com um sorriso muito largo depois desses resultados que você está conferindo aí, né? Viaduto do Chá, José Nelo. Ok, Ney. Continuando, a viatura amarela de frequência modulada da Jovem Pan, recolhendo o voto dos torcedores do Corinthians. Nome? Luiz Davi. Idade? 15 anos. Você trabalha? Trabalho. Não viu o Corinthians ser campeão ainda. Em quem você vota? Roberto Páscoa, Isidoro Mateus ou Vicente Mateus? Vicente Mateus. Seu nome? Delmar Zafarani. Idade? 29. Trabalha? Trabalho. Bom, hoje está perdendo um tempinho para observar toda a movimentação do Corinthians, não? Naturalmente. Você faz o quê? Sou cartorário, trabalho aqui em frente no Veiga. Você vota em quem ou votaria se fosse conselheiro do Corinthians? Vicente Mateus, Roberto Páscoa ou Isidoro? Vicente Mateus, tranquilamente. Seu nome? Eurides Antônio de Oliveira. Idade? 34 anos. Você trabalha? Trabalho. Faz o quê? Eu tenho banca. Você votaria em quem? Ele mesmo, né? Como diz o Vicente Mateus, né? Seu nome? Everaldo Branco. Idade? 21. Trabalha? Trabalho. Estuda? Estudo. Faz o quê? Contabilidade. Você votaria em quem? Isidoro Mateus, porque devido a... tem que haver renovação, entende? Ok. O seu nome? Donizete. Idade? 19. Estuda? Estudo. Faz o quê? Vendedor. Você trabalha em quê? Trabalho em departamento de vendas. Bom, você estuda o quê? Estudo, teologia racial. Perfeito. Você votaria em quem? Sinceramente, eu não votava nenhum dos três, não. Tendria a fazer uma renovação. Tem algum candidato especial ou não? Não, especial não tenho. Tá, ok. Chega, por favor, seu nome? Paulo Sérgio Oliveira. Você tem quantos anos? 17. Não viu também o Corinthians ser campeão ainda? Não. Votaria em quem se fosse conselheiro? Vicente Mateus, logicamente. Viatura amarela de frequência modulada no viaduto do Chá, captando o depoimento, o voto dos torcedores. Seu nome? Claudinei. Tem quantos anos? 17. Você trabalha? Trabalho. Tem folguinha para ver a eleição no Corinthians hoje? Não. Então vai perder algumas horas, porque está aqui há muito tempo no viaduto do Chá. Você votaria em quem? Vicente Mateus. Zanello, muito obrigado, Zanello. Eu volto a falar com você. Você continua pesquisando e mandando os dados para o computador. Nós vamos ao Largo São Bento, lá na boca do metrô. Luiz Augusto. Correto, Ney Gonçalves Dias. Nós estamos aqui em contato com o senhor Dino Mandarino. Ele é ex-diretor social do Corinthians e hoje é conselheiro. Seu Dino, o senhor vai votar hoje à noite lá no Corinthians? Vou sim. Vou. O senhor vai votar em quem? Roberto Páscoa e Hugo Raso. Por quê?
porque são os homens de confiança e os que o Vicente Mateus fez uma boa administração, mas chegou no ponto de sair. Não tem mais condições de continuar. Okay. Vamos ouvir agora aqui aos torcedores. O nome do senhor qual é? É Miguel Antônio Cantagês. Quantos anos o senhor tem? 35. Qual a profissão do senhor? É vendedor autônomo. Se o senhor pudesse votar, em quem votaria hoje à noite lá no Corinthians? Esses candidatos atuais nenhum. Eu queria renovação. Gente nova. Vamos ouvir o outro torcedor. O nome do senhor qual é? Aníbal Barbosa de Almeida. Sua profissão qual é? Comprador. Se o senhor pudesse votar, quem votaria hoje à noite lá no Corinthians? Roberto Páscoa. Vamos ouvir agora mais alguns torcedores. Luiz Augusto, eu volto a falar com você daqui a poucos instantes, porque o Oscar Ulisses está na linha junto com a Sandra Guerra, lá do Parque São Jorge. Perfeito. Da sede de atuação do Sr. Vicente Mateus, de onde se feriam as eleições hoje às 8h30. Alô, Oscar. Aqui, Parque São Jorge, peru de frequência modulada na Jovem Pan. Nós vamos tentar colher algum depoimento dos torcedores do Corinthians que estão por aqui. Teu nome, garoto? Partido Alves Tenório. Gaviões da Fiel? Tua idade? 21 anos. Vale? Vale. Ótimo. Trabalho na Faculdade de Paulista, estudo no Colégio Estadual da Vila Aurora. Você votaria em quem hoje à noite se fosse conselheiro do Corinthians? Vicente Mateus, Sidoro Mateus ou Roberto Páscoa? Vicente Mateus. Por quê? Eu acho que ele fez muita coisa. Na verdade, ele se acabaram com o departamento amador do Corinthians, mas ele conseguiu pagar as dívidas e depois dele tinha um campeão umas 3 vezes. Depois chegou a um 74, 73, campeão lá no hotel em 73, eu acho que eu votaria nele. Mais um torcedor do Corinthians no microfone da Jovem Pan. Teu nome, amigo? Silvio Corrêa. Você aqui de São Paulo mesmo? Votaria em quem hoje à noite se fosse conselheiro e tivesse direito a votar? Roberto Páscoa. Por quê? Porque eu acho que é o único que tem condições para continuar a batalha e eu sou contra totalmente o continuismo. Ok, mais um torcedor do Corinthians. Falando mais perto do microfone, por favor. Oscar. Como é que é? É para colocar o pessoal os eleitores mais perto do microfone aí. Fala para eles que é a urna, que é a boca da urna, que eles entendem direitinho. Ok, garoto. Vamos então ouvir mais um torcedor aqui. Teu nome, garoto? Tarcísio Brigueiro. Você é aqui de São Paulo? Santa Catarina. Torce pro Corinthians lá em Santa Catarina ou não? Você votaria pra quem hoje à noite se tivesse direito a votar? Roberto Páscoa. Por quem? Porque eu tenho acompanhado Santa Catarina que Sidoro Mateus, Vicente Mateus já estão há muito tempo no Parque São Jorge. Mais perto, por Então sempre favor. há necessidade de uma renovação. Então por isso eu votaria no Roberto Páscoa. Obrigado, Oscar. A Sandra, aonde está a Sandra Guerra? Que linha você está, Sandra? Eu continuo aqui no Parque São Jorge, também com a viatura vermelha de frequência modulada da Jovem Pan, avisando aos sócios do Corinthians e aos conselheiros que nós estaríamos durante toda a tarde aqui colhendo as opiniões. E agora, o Ney Gonçalves Dias, nós vamos ouvir os conselheiros que efetivamente vão votar hoje à noite num dos 3 candidatos. Seu nome? Jacir Mortari. O senhor é conselheiro há quanto tempo do Corinthians? Sou conselheiro há 8 anos. Vai votar em quem hoje à noite? É votar no Sr. Roberto Páscoa. Por quê? Porque é o melhor dos 4, de todos os 3, e é o homem indicado para ser o atual presidente do Corinthians. O outro conselheiro aqui ao nosso lado, por favor, seu nome? O senhor vai votar em quem hoje à noite? Roberto Páscoa. Por quê? Porque é o que reúne as melhores condições. O outro conselheiro, o seu nome, por favor? Fernando Nassari. Vai votar em quem? Eu voto em Roberto Páscoa porque eu sou contra o continuismo e defendo o estatuto com unhas e dentes. Nem Gonçalves Dias, aqui Sandra. pelo menos. Pois não. Perfeito. O senhor candidato, o senhor Roberto Páscoa, está por aí no Parque São Jorge ainda não? Ele esteve há pouco aqui, o Oscar Ulisses estava em contato com ele. Eu passo o microfone para o Oscar para dar a atual posição do candidato Roberto Páscoa. Oscar, o senhor Roberto Páscoa, candidato, está aí? Ele está aqui no Parque São Jorge. Agora localizá-lo aqui que vai ser bem difícil. Viu? Mas não vai ser difícil para você, eu tenho certeza. Nós entramos em contato com você daqui a 5 minutos. Ok. Osmar Santos, no comando da equipe esportiva. Ok, o seu Vicente está meio preocupado, está dizendo que o seu Roberto foi para o Parque São Jorge e levou os conselheiros todos da sua ala para poder falar pelo microfone da Jovem Pan. Daqui a instantes, Vicente Mateus e os seus advogados falando pelo microfone da Pan, esclarecendo tudo sobre a sua candidatura. Nós estamos apresentando o Jornal de Esportes da PAN em nome da Caixa Econômica do Estado de São Paulo e agora concentrando atenções em torno dessa eleição do time do Corinthians. E numa tentativa muito democrática, a Jovem Pan está trazendo todos os candidatos aqui pelo nosso microfone nessa mesma programação esportiva. Aqui já estiveram Isidoro Mateus e toda a sua chapa, Roberto Páscoa ontem e hoje é o dia do seu Vicente Mateus, como nós anunciamos. Só que como hoje é o dia da eleição, tivemos a preocupação, nós da Jovem Pan, inclusive com o Ney Gonçalves Dias já dizendo isso pela manhã no Jornal da Manhã, de uma
forma do povo participar. Eu entendo a melhor maneira de tudo que se faz que o povo participe. E essa seria a maneira do povo corintiano participar, talvez a razão maior da existência do Corinthians, usando o microfone da PAN para dizer o seu pensamento e qual seria a possibilidade se exercesse o direito de voto direto do Corinthians. Lá ele não terá o direito hoje, mas está tendo nesse instante durante todo o dia pelo microfone da PAN. E como o Conselho deve representar o que pensa a própria torcida, talvez sirva isso para que os conselheiros façam uma análise da representatividade que terão que ter hoje à noite e a responsabilidade de representar essa grande torcida corintiana. Esse talvez seja o principal objetivo da PAN e eu acho que nada mais democrático do que colocando o povo para falar pelo nosso microfone da Jovem Pan de São Paulo. Senhor Vicente Mateus, prazer em vê-lo, muito obrigado. Aliás, o Jornal da Tarde fez uma bonita reportagem ontem junto com os 3 candidatos do Corinthians, ali juntos. Estavam vendo rapidamente a edição do Jornal da Tarde de hoje. Os 3 vieram e comparecem, finalizando essa programação política do Corinthians hoje, comparecendo o senhor Vicente Mateus. Prazer em vê-lo, presidente. Muito prazer. O bom dia a nossos queridíssimos amigos corintianos. Aqui estamos para dizer do porquê somos candidatos. Mas antes de eu dizer do porquê, eu gostaria que o doutor Eurico, como advogado parente, Eurico Parente, como advogado nosso, ele explicasse, dizendo se temos condições de disputar as eleições ou não, porque correm notícias de toda ordem. E isto depois irei fazer um apelo a que não ouçam. Somos candidatos e aí eu vou explicar do porquê que somos candidatos. Então eu gostaria que você passasse a palavra ao doutor Eurico. Perfeito. O Ney tem enfatizado bastante isso, porque algumas notícias estão dando conta de que não haveria condições jurídicas, legais, para que o senhor Vicente Mateus concorresse outra vez à presidência do Corinthians na eleição de hoje. Então nós tivemos a preocupação de trazer o homem que está trabalhando juridicamente em torno dessa candidatura do presidente Vicente Mateus. E o doutor Eurico de Castro Parente nos atendeu prontamente e vem responder para a grande torcida corintiana e para toda a coletividade esportiva de São Paulo pelo microfone da PAN, o que foi feito, o que vai ser feito, enfim, juridicamente, qual é a posição atual e por que Vicente Mateus tem condição de ser candidato à presidência do Corinthians. Prezados radioouvintes, muito boa tarde. Eu, com muito prazer, e apesar de quase não ter dormido nessas últimas 36 horas, acedi ao convite que me foi feito para dar as explicações necessárias e tornar públicas as razões pelas quais o senhor Vicente Mateus pode e é candidato hoje à noite às eleições do Corinthians Paulista. Eu quero inicialmente frisar que não foi o senhor Vicente Mateus, por meu intermédio ou por intermédio de qualquer outro colega, que pleiteou na justiça a anulação da sua eleição. Esta ação, proposta na 8ª Vara Civil, teve como autores um juiz de direito, doutor Álvaro Barrense, juiz ilustre, que eu prezo muito, por sinal, e o outro ilustre jornalista, o senhor Caetano Matanó. Foram os dois que se dirigiram à justiça para tentar anular a eleição do senhor Vicente Mateus em 8 de abril de 1975. Eu repito que não fomos nós que fizemos isto. A justiça, na sua soberania, acatou as razões do doutor Álvaro Barrense e as razões do jornalista Matanó e anulou as eleições de 75 para todos os efeitos. Ora, uma sentença judicial não pode negar e afirmar simultaneamente a mesma coisa. Não pode anular a eleição de 1975 para todos os efeitos, como está expressamente afirmado na decisão, e concomitantemente afirmar a validade da mesma eleição exclusivamente para o efeito de tornar inelegível aquele que foi eleito. Houve anulação ou não houve? Uma eleição não pode ser nula para uns efeitos e não o ser igualmente para outros. Se o senhor Mateus foi considerado pela Justiça como
não havendo sido legitimamente eleito, a Justiça entendeu, pois, que durante este período de 1975 a 1977, ocorreu uma vacácio. O Corinthians não teve um presidente de direito. Assim, ele, este ano, em 1977, ele estará se candidatando e será eleito e não reeleito, porque essa consecutividade só haveria se ele tivesse sido presidente de direito em 1975, em 1973 também, e sendo eleito agora em 1977 da mesma forma. Doutor Eurico, o senhor me permite apenas uma... Eu gostaria, pois não. Já que o senhor falou que ele não, nesse ponto, não teve presidente de direito o time do Corinthians, a dúvida talvez minha e de muitos corintianos seria o seguinte: os atos que o presidente decidiu nessa época, o seu Vicente Matheus, como por exemplo, compra do Palinha, se o Cruzeiro quisesse desfazer um negócio, poderia ser feito nesse preciso instante, que não teria nenhuma validade jurídica? Não poderia. Aí prevaleceria a doutrina da putatividade, da aparência legal. Nós sabemos que há até um brocardo latino, eu vou dizer mesmo em português, que os erros comuns fazem direito. Se todas as pessoas trataram e lidaram com o senhor Vicente Matheus como se ele fosse o presidente de direito, todos esses atos são perfeitamente válidos. O senhor Vicente Matheus é candidato. Pronto, está resolvido. Depois, se não houver aspecto legal justo, vai ser discutido mais tarde outras coisas. Quero perguntar ao candidato Vicente Matheus o seguinte: senhor Vicente Matheus, mais 2 anos à frente da presidência do Corinthians Futebol Clube, nesse espaço de tempo, o que o senhor propõe a realizar? O que o senhor se propõe a concretizar e a fazer? Agora que, segundo o senhor, acabou de pagar todas as dívidas do clube, pode partir para um outro aspecto de administração. E antes da sua resposta ao Randall Juliano, eu perguntaria o seguinte: por que o senhor entendeu ser novamente candidato, já que em meio à temporada do ano passado o senhor afirmava taxativamente que seria a última vez, a testa da diretoria do Corinthians, a última vez que o senhor lá estaria? O senhor afirmou isso, inclusive, a esse repórter que vos fala, numa viagem durante o Campeonato Nacional: eu não mais ficarei presidente do Corinthians terminado este mandato. Por que o senhor reformulou a sua atitude, a sua ideia? Bem, falou, portanto, o doutor Eurico de Castro Parentes, junto com o Ney Gonçalves Dias, esclarecendo todos os aspectos legais e jurídicos. Portanto, o presidente Vicente Matheus tem condição juridicamente de ser candidato à presidência do time do Corinthians. Então, agora a palavra das perguntas de Randall e Cândido, do próprio candidato à presidência, também agora envolvendo mais o lado esportivo do time, deixando de lado a parte política, a parte jurídica, onde ficou constatado na explanação do doutor Eurico que realmente há condição, quer dizer, desfeito então o comentário e a notícia que circulou pela manhã de que o Vicente Matheus não poderia ser candidato a presidente do Corinthians. Desfeito isso, vamos para a nossa briga aqui, presidente, e vamos para o nosso diálogo. Doutor Eurico, depois, se tiver mais algum adendo, poderá fazê-lo, mas agora ouçamos então o presidente do Corinthians, depois dessa pergunta de Randall e do Cândido, e a sua explanação primeira, porque todo mundo está nessa expectativa, primeiro, desse esclarecimento. O senhor pode ser o candidato, como nós já estamos divulgando e comentando, e agora estamos na expectativa de ouvi-lo, do porquê que você quer continuar, e essas primeiras perguntas de Randall e de Cândido. Ouvintes corintianos, o nosso cordial boa tarde. Nós, de fato, de 6 meses para cá, ou 7 ou 8, ou 4 ou 3, não pretendíamos mesmo, de acordo com os estatutos, também, mas mesmo que pudesse, estatutariamente, também não pretendia ser. Isto é verdadeiro, porque eu faço questão que a minha palavra continue sempre honrada e não mentirosa. De fato, eu falei para o Cândido Garcia e falei para outras, muitas pessoas mais. Tanto é que perdi alguns elementos da diretoria, porque eu liberei a todos dizendo de que eu não seria mais candidato, eu não pretendia mais ser, porque não poderia estatutariamente. E também já o clube estava em boas condições e já poderia outro me substituir. Muito bem. Foi-se passando esse ponto de vista meu, mas veio
esta comissão organizada, que um dos senhores que está aqui é o Dr. Franco, e outros tantos mais, que não vou enumerar os nomes para não gastar o tempo dando o nome de todos. Bom, então veio este apelo, exigindo e dizendo que o Corinthians ainda precisava mais um pouco de sacrifício do seu Vicente Matheus. Eu ponderava dizendo que eu também gostaria de viver um pouco a minha vida, sair um pouco, uma série de coisas, mas aconteceu o mesmo que aconteceu 4 anos e meio atrás, meus queridos corintianos. Nós, quando assumimos há 4 anos e meio atrás, demoramos talvez tanto tempo como agora para dizer a eles na ocasião que eu aceitava, porque naquela ocasião aceitei o desafio como um corintiano da geral, aceitei o desafio de um trabalho, e trabalho eu tinha e tenho para dar para o Corinthians, principalmente para o Corinthians, para outras coisas mais não tenho. O que eu tenho feito até hoje, e tenho tido forças para isto, são algum espírito de algum corintiano, ou de muitos corintianos bons, e que têm se penetrado no meu corpo e têm me dado coragem para tudo que tenho passado. Bom, senhor Vicente, certas derrotas, isso o senhor fez, senhor Vicente. Tudo. A minha pergunta está se perdendo já. As outras já passou meia hora, agora sou mais meia hora. Não, senhor. Isso todo mundo já sabe, senhor Vicente Matheus. Quero saber o seguinte. Não, senhor, o senhor vai ouvir o que eu quero falar, não. Mas depois o senhor responde o que eu perguntei. O entrevistado sou eu. Depois o senhor responde o que eu perguntei. Eu estou contando do porquê que eu sou candidato. Não, mas depois o senhor responde o que eu perguntei. Só isso que eu quero do senhor. Eu chego lá, tá bom, Randall. Vou chegar, meu depois o senhor responde o que eu perguntei. perguntei. Tenho de contar isso, não me atrapalha, não sou radialista, senão vou me perder. Aliás, um parênteses. Estou zangado com o senhor, senhor Matheus, um parênteses. Estou zangado com o senhor, sinceramente. Não me atrapalha. Ontem o senhor, numa emissora de rádio, o senhor disse uma coisa que me magoou. Interrompendo o senhor disse assim, deixa eu falar que eu não sou radialista, eu sou um trabalhador. Sou trabalhador mesmo. Não é, mas não quis dizer isso, Randall. Aí não, vocês trabalham mais do que a gente, Randall. Não vamos levar por aí, que aí não dá. Eu quis dizer a facilidade de falar. Se você entendeu assim, eu sou pessoa e homem para pedir desculpas. Não, eu também não achei. Desculpas, foi o calor da discussão, foi o calor eu quis me referir à facilidade de trabalho. Então, me deixa falar. Senhor, tá bom. Então, vou agora responder do porquê que agora eu sou. Muito bem. E isto aqui é a minha plataforma. Não vai fazer experiência com outro, não. Isto já é um trabalho que foi feito e será um trabalho que vai continuar desde que eu fique na presidência do Corinthians. Nós pagamos as dívidas, 13 bilhões, 250 mil contos de juros por mês. Hoje não devemos nada. Nós não paramos aí. Estamos construindo um ginásio. Não é minizinho, não é um ginásio para 5 mil pessoas. O presidente está pondo óculos para observar. Contratamos o grande número de jogadores. Se eles não dão, meu filho, eu não podia andar na rua. Que o pessoal queria palhinha por todo o dinheiro, fosse que fosse. Queriam a palhinha veio. Contratamos o Jairo. E sempre isto foi feito. Faço questão que vocês ouçam. Sempre consultando o técnico. Qualquer ele que tenha passado pelo clube. Faço questão de explicar. Jairo era o seu Duque. Ele queria o Toinho. Ou Jairo. Eu optei pelo Jairo. Por quê? Toinho era de lá, não sei se era bom ou não. O Jairo ao menos estava na seleção e ele fez umas partidas contra o Corinthians muito boas, que fechou o gol. Agora, se dá certo ou não, é outro problema, não tenho culpa. Contratamos o Palhinha, que não podia andar nem na rua. E o Palhinha, seu Matheus? Eles não querem saber, o torcedor quer que compre. Digo mais, nós demoramos um pouco para contratar o Palhinha.
Porque se eu vou de cara, como pretendiam os corintianos, eles iam pedir 10 bilhões de cruzeiros. Então eu achando que ele estava na seleção, machucado, não poderia ser aproveitado aqueles 2, 3 meses. Então vamos deixar esfriar o negócio. Esperei até o tempo certo, não é da minha candidatura não, o tempo certo para poder registrá-lo na Libertadores das Américas. Não foi por causa de Vicente Matheus. Esperamos o máximo para esfriar. De modo que fizemos 50 contratações. Nós hoje no clube, é um clube com direito em tudo. Nós endereçamos mais de 50 funcionários, todos com 25, 20, 10, 8 e assim por diante. Ainda a questão de 6, 7 meses ou 8 atrás, a cobrança do Corinthians era arcaica. Se o administrador ia reclamar da cobrança, o já me manda embora. Para quê? Para receber a indenização. Pois nós, com a nossa maneira simples, que outros não conseguiram, não vou citar nomes, tivemos que nós fazer, e conseguimos fazer, deles receberem 60% do tempo que de fato de serviço eles tinham. Fiz ver a eles que com o fundo de garantia e com o que o clube ia pagar, eles poderiam ser liberados e terem bons empregos fora e teriam muito mais resultado. Bom, então conseguimos isto. E outros funcionários mais do clube. Hoje o clube tem uma vida social, já estamos acima de 60 mil sócios. A cobrança, se não servir a de hoje, mandamos embora, não tem responsabilidade de dizer tem o tempo de serviço ou não tem. Então, entra dinheiro no clube. Que o senhor, quando foi candidato a primeira vez, nessa situação toda, havia uns panfletos, inclusive, assinados, me parece que trouxe ontem aqui o senhor Roberto Pasco, que o senhor era contra continuismo, aquela época de Vadir e toda, que a base da plataforma era essa, o senhor era contra o continuismo. E eles entendiam agora que isso deveria prevalecer se o senhor realmente não quisesse o continuismo, deixando a entender que se o senhor outra vez é candidato, o continuismo prevalecerá outra vez no time do Corinthians, só mudando o nome dos homens. Indo mais além, o senhor poderia ter indicado um nome para continuar todo esse trabalho do senhor e apoiado um novo nome no time do Corinthians, não haveria o continuismo e todo esse plano de trabalho teria sequência. Eu gostaria de uma explicação do senhor nesse aspecto, principalmente porque a oposição tem sempre se baseado nesse ponto e me parece o que eles mais se apegam para defender uma oposição. É a única coisa que eles se pegam, mas eu acho que o continuismo tem muitas maneiras de encarar. Tem o maligno e o bom, até com a mulher a gente casa. Se ela é boa, ela fica toda a vida. Que não sou é diferente um pouco, mas a gente tem que conservar o que é bom, principalmente quando há possibilidades, sem mexer nos estatutos. Não estamos mexendo nos estatutos. Eu já acabei de explicar. Tanto é que eu perdi muitos companheiros, porque eu os liberei, eu não queria continuar. Ou pelos estatutos, ou não pretendia, já te dei o meu quinhão e dou mais com sacrifício. Porque eu gosto do Corinthians, eu vivo o Corinthians e acabou. Para mim é Corinthians, acho que entrou alguma coisa em mim que me deixou fora não há nem sentido o que eu tenho pelo Corinthians. Porque só o que eu sofro com essas derrotas quando elas vêm, corintiano, é para morrer, não é para aguentar. Uma pessoa já da minha idade como só mesmo um corintiano como nós é que aguentamos isso tudo, porque não é brincadeira o que acontece lá em Quito mesmo. Nós podíamos ter ganho um jogo, temos plantel para ganhar, não ganhamos. E aconteceu o que acontece, que alguma vez bate na trave, não entra, não sei o quê, e eles, marcou. O que eu vou fazer ali? Então você não acha que é para a gente morrer no campo? Mas diz que de repente vira o negócio. Você não vê o Palhinha já marcou um gol de costas? Tem que virar o negócio uma hora, tem que virar. Então eu quero ver, quem sabe, esses 2 anos. Porque eu já disse, não falta nada para mim na vida. Mas nada. Eu daria a minha vida para o Corinthians ser campeão. Eu não sei o que eu faria. Então agora o senhor Roberto Páscoa, ele dizia para mim, se eu iria colocá-lo, até ele dizia que íamos construir o estádio, colocasse uma pedra e fosse o Vicentão ou o Vicente Matheus, eu disse, deixa para lá.
deixa pra lá, vamos aí. Mas logo depois, ele pega e começa a reunir com pessoas que não têm condições. Tem homens lá que não tem jeito, não é? Temos que deixar um outro Corinthians. Agora, por que você tinha esses homens? Eu tinha porque foi uma revolução, e na revolução, às vezes, entra tudo. Depois, começa a limpar as arestas. Pô, nós fizemos a revolução. Mas nem tudo que é ruim, os governos aí não puderam limpar tudo de uma vez. Então é isso que é. Nós estamos na revolução e a revolução está evoluindo, tá? Estamos indo lá. Está progredindo. Continua a revolução. Se nós ganharmos, que vamos ganhar hoje, pela confiança que eu tenho em vocês, conselheiros, nós vamos criar uma diretoria de alto gabarito, social, de todas as formas, mas para trabalhar, não para cadernetinha, não. Eu vou dizer uma coisa, olha, meu pai é português, minha mãe é espanhola e eu nasci na Espanha, sou naturalizado, mas não sou fanático, não sou de padaria, que sou fanático para fazer tudo eu sozinho, de trabalhar demais, também eu gosto de passear. Agora, o que eu faço é o seguinte, o diretor não faz, eu vou fazer. Por quê? Porque eu estou ali no clube. Eu vivo no clube, estou dizendo, eu moro perto do clube. Eu já morei nas portas do Corinthians, meus filhos. Seu Matheus, permite uma parte? Eu estou na minha firma, vivo pro Corinthians, vão lá me procurar, assina isto já para ir na federação. Eu largo de tudo e o primeiro que eu atendo, quem é? O Corinthians, o homem do Corinthians, seja conselheiro, empregado, ele é o primeiro a entrar na minha sala. Permite uma parte, seu Matheus? Pois não, Lando. O senhor falou agora um negócio, quando o diretor não faz, o senhor vai fazer. Eu queria saber o seguinte, para ficar mais elucidado. O diretor não faz por incompetência ou por má vontade, ou porque ele não se sente amparado pelo senhor para decidir sozinho? Eu já disse que não sou fanático de fazer, eu gosto mais quando os outros fazem, Randall. Não, eu perguntei. Pode acreditar em mim, olha, eu tenho uma firma grande e todo mundo trabalha e eu deixo eles trabalhar à vontade. Outra parte então, senhor Matheus. Então, olha, outra agora parte, tem Matheus. uma coisa, Randall. Se tem uma coisa para fazer, por exemplo, na portaria, se o porteiro não trabalha direito, eu pego, eu estou lá, eu estou vendo que está errado e eu faço isso. Eu até aqui no Corinthians, vou dizer, acho que o que menos eu fui, presidente do Corinthians. Uma outra parte, Por quê? Matheus. Porque eu tomei conta de tudo. Eu não tenho... Por que diz que ele deixou um superávit de 8 bilhões e 400? É porque caiu do céu, tem alguma maquininha, o que tem? A administração ali não compra nada acima de 100 mil cruzeiros ou 100 cruzeiros que não tenha o meu visto. Pode ter o do outro, mas eu quero o meu também. O cheque, quando é assinado, Matheus, mais uma parte. Quando o cheque é assinado, eu vejo se está assinado a autorização. Está assinado a autorização, não há problema. É pago até adiantado. Mas não é que eu faça isso, porque não quero que os meus companheiros façam. É que também eu quero dar uma explicação, Orlando. Aqui em São Paulo, a vida nossa dos homens não é todos que têm as condições que eu tenho, como tempo, que sou culpado, tem as minhas firmas, hein? Mas estão organizadas. Mas certo. Eu tenho tempo e tenho amor, é uma coisa diferente. Há pouco tempo, quando as dívidas do clube eram horríveis, contou uma passagem. O seu Mário Fernandes trabalha com negócio de financiamentos, uma série de coisas e tal. E quando era da minha firma, eu, em 3, 4 dias ou 2 dias, pá, autorizava. Coisa do Corinthians, quando havia aquelas dívidas, eu demorava 15 dias, eu queria saber cálculos e recálculos. Ele disse, mas seu Matheus, para o Corinthians é isto e para a sua família. Eu digo, bom, mas o meu é meu. E o do Corinthians é dos corintianos todos, de modo que esta. É por isso que o Corinthians está na situação que está, é verdadeiro.